Mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a paulistana Nina Galli. Ela mora na Espanha há quase 7 anos e fundou a sua própria empresa de estamparia, o estúdio Nina Galli. No Brasil, ela se formou na Santa Marcelina e colecionou experiências de trabalho em empresas como Billabong, Antiques e Hering. Ela já tinha experimentado os campos da fotografia, consultoria e design de moda, mas, em um certo momento, ela decidiu focar na estamparia. Hoje, seu estúdio de design é expositor nas maiores feiras de matéria-prima do mundo, como a Premiere Vision, em Paris, e ela tem clientes mundo afora, na Espanha, nos Estados Unidos, na França, Austrália e, claro, no Brasil. Quer saber como a Nina fez para furar a bolha da moda na Espanha? Então pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória dela. Nina, bem-vinda ao Moda na Mochila. Quer deixar um oi aí pros mochilers? Muito obrigada por essa apresentação, Mari. Oi, mochilers. Encantadíssima de estar aqui para ter essa conversa contigo. Muito feliz, porque já adoro podcast. Então, me sinto honrada de estar aqui e poder contar um pouquinho dessa trajetória, da minha chegada na Espanha e da história do estúdio. Eu quero deixar um agradecimento especial à Luísa Morim, nossa amiga em comum, a Lu, que fez a conexão entre a gente. Então, Lu, muito obrigada por nos conectar. E o episódio da Lu foi o segundo mais ouvido de 2023. Também fala sobre vida nômade, sobre morar na Europa. Então eu vou deixar na descrição o episódio com a Lu para quem ainda não ouviu e tem vontade de saber mais sobre esse assunto. Antes da gente começar, eu estou fazendo uma campanha aqui que é para ter mais reviews de 5 estrelas no Spotify. Então eu quero que você que está ouvindo aqui agora, pega o seu celular e confere se você já deu 5 estrelas. Então vamos lá. Nina, hoje eu quero falar sobre várias coisas. Você tem vários capítulos ricos da tua trajetória. Eu quero falar sobre a tua trajetória no Brasil, as empresas que você trabalhou lá, as experiências em campos diferentes da moda e o porquê que você decidiu focar na estamparia, se dá pra fazer tudo ao mesmo tempo ou não, se é preciso focar, como é que foi tua experiência. Eu quero falar sobre a tua transição pra Espanha, obviamente, e também entender como que é o mercado de trabalho na Espanha, porque além de empreender na Espanha, você também trabalhou em empresas aí como designer. Pra quem tem vontade, quem tá ouvindo e tem vontade de trabalhar como designer na Espanha, fique ligado que a Nina vai falar sobre isso. E também quero falar sobre o teu capítulo empreendedor. Como que é a experiência de ser expositor em grandes feiras como a Premiere Vision em Paris. Se você puder falar quanto custa, como que faz a aplicação. Mas eu gosto de começar pelo presente. Então conta um pouco pra gente como que é o teu dia a dia como empreendedora, como nômade digital na Espanha. Legal, bacana. Acho que, como você falou, né, são vários capítulos. Minha trajetória dentro da moda tem esses vários capítulos. Eu posso dizer com certeza que eu tô vivendo um dos capítulos mais plenos da minha trajetória com moda nesse momento. Tentei muitas coisas porque a gente também vai tentando preencher certos, não vazios, mas bom, eu tenho interesse por isso, eu tenho interesse por aquilo, e até você se encontrar. Mas quando cheguei, né, encontrei a estamparia, eu acho que aí eu comecei a trilhar algo muito mais concreto, né, com bases muito mais sólidas. O dia a dia do estúdio hoje, basicamente, eu hoje vivo em Tarragona, que é uma cidade que está a 80 quilômetros de Barcelona. Grande parte da minha vivência na Catalunha foi em Barcelona, o estúdio tinha sede em Barcelona. E faz 1 ano, mais ou menos, eu vim pra cá. Então, é uma vida bem mais tranquila. Isso me possibilitou focar muito mais no que é o estúdio. Eu tenho o estúdio na minha casa. Muitas vezes eu vou trabalhar de café, dias que eu não quero estar muito dentro do meu lar, né? Ainda que é bem dividido, assim, é bem separado minha casa. Eu consigo dividir esses dois cenários e compagino com dias que eu vou fazer visitas de clientes ou algum dia que eu vou fazer pesquisa inspiracional, vou ver um pouco de loja. Então, são várias ações. No dia a dia, eu estou em contato com a nossa equipe. Nós somos hoje em 8 designers. Eu estou em contato com elas e estou em contato com os clientes, com os nossos representantes comerciais. Então, ainda que eu esteja trabalhando de maneira remota, eu tô falando com várias pessoas todos os dias,
às vezes começo o dia falando com os clientes em castelhano, aqui, meus clientes da Espanha. Aí depois do meio-dia, o pessoal do Brasil acordou, começo a falar com o pessoal do Brasil. Então, meu dia a dia é um pouco assim. Mas também aprendi que, ainda que empreender demanda muito tempo, que a gente acaba confundindo esse lugar da empreendedora com a vida pessoal e a gente acaba trabalhando muito mais horas, inevitável, porque a sua cabeça não para de pensar no seu negócio. Eu aprendi, no ano passado, eu comecei a colocar algumas regras para mim mesma de eu preciso ter meu momento de ócio, preciso ter os meus momentos de estudo também, entender qual é o ponto de, olha, esse acabou meu horário comercial aqui, ainda que eu trabalhe para vários mercados, colocar certos limites, não para os clientes, mas para a empresa ter esse aspecto de esse é o nosso horário, olha, acabou, amanhã cedo eu tô aqui, tô conectada de novo, a gente conversa, te respondo, mas senão o trabalho nunca acaba. Sempre tem coisa pra fazer, sempre tem ideia na cabeça, né? Exato. E como que tu faz pra se organizar e não se render à tentação de checar o celular, de checar os e-mails? Como que tu aprendeu a fazer essas ações práticas, assim? Eu acho que eu tenho a sorte de ser uma pessoa bem pragmática, eu sempre fui uma pessoa bem criadora de metodologias das minhas próprias ações, mesmo quando eu estava dentro de empresas, eu sempre gostei de fazer meus pequenos cronogramas, as datas de, bom, se eu tenho que entregar X fichas técnicas, então eu tenho que fazer 2 por dia, 3 por dia. Eu sempre tive as minhas pequenas metas de organização. Acho que isso me ajudou muito também a empreender e gestionar outras pessoas, né? Criar metodologias para gerir outras pessoas. Hoje em dia, assim, a pior ferramenta, que no final é uma ferramenta de trabalho, mas é uma ferramenta social, que eu acho que é o que mais tira o nosso tempo, é o WhatsApp. Então, eu tenho um pouco uma política de, pela manhã, meu WhatsApp está totalmente desconectado, e tá mais focada em responder meus e-mails, checar tudo, todas as tarefas que são as prioridades, por assim dizer. E aí, depois eu me conecto. Se eu preciso responder alguma coisa, muito provavelmente eu vou fazer isso mais próximo da hora do almoço, vou estar mais conectada no meu WhatsApp, ou checagem de e-mail pessoal, que na verdade meu e-mail pessoal acaba se confundindo com o meu e-mail profissional. Mas eu tento cada vez mais ter tudo muito bem arquivado, pastas, horários, ações. Criar sistemas, né? Criar sistemas de otimização do tempo também. Porque quanto mais... Eu fui percebendo que quanto mais o estúdio ia crescendo e a gente ia conquistando mais mercados, tendo mais designers... Obviamente, isso são mais dados, né? E quanto mais dados você tem que saber organizar melhor. E os 8 designers que trabalham com você no estúdio, eles também são nômades ou são do Brasil? Da onde que eles são? Fiquei curiosa. A maioria deles são nômades. Eu acho que a grande filosofia do estúdio é que todo mundo tenha um trabalho um pouco livre, assim. Acho que quando eu decidi criar o estúdio, também foi um pouco por esse desejo de fugir um pouco de todas as experiências corporativas que eu tinha vivido, ou reinventar outras experiências de trabalho, ter um pouco mais de liberdade com responsabilidade, obviamente, e criando essas metodologias. Então, hoje, essas 8 designers, todas elas são do Brasil, mas nem todas vivem no Brasil. Todas mulheres? Todas mulheres. Opa, gosto! Sim, eu sou super partidária de dar esse empoderamento às designers, porque eu vejo muito potencial, né? Eu também entendo que o mercado de moda, obviamente, tem uma porcentagem feminina muito mais alta do que masculina. E sou muito orgulhosa da equipe sermos todas mulheres. Essa semana eu tive uma palestra no trabalho com o fundador, o presidente, na realidade, desculpa, o presidente do nosso time de basquete daqui de Toronto, que, aliás, é o único time de basquete da NBA fora dos Estados Unidos. Então, a NBA é toda formada por times americanos e o único canadense é o Toronto Raptors, que, aliás, fomos campeões em 2019. E o presidente estava lá, apenas o presidente estava lá.
falando sobre Black History Month. E aí, ele falou em uma das partes que todo mundo amou e bateu palma, etc., falando sobre diversidade no ambiente de trabalho. Aí ele falou: você precisa ter diversidade, você precisa ter pessoas X, Y, e você precisa ter mulheres. E você precisa ter mulheres, e você precisa ter mulheres. Ele ficou repetindo isso em várias partes da palestra pra ser engraçado, assim. E aí, no mesmo dia, eu tive uma reunião com uma fornecedora nossa da Itália, e ela estava contando que a empresa foi fundada pelo pai dela, e o pai dela faleceu, e em um certo momento, ela e a irmã dela decidiram tomar conta da empresa, e ela começou a falar com muito orgulho, assim: e eu e minha irmã tomamos conta, a gente tá gerenciando toda a empresa agora, e a gente contratou muitas outras mulheres para cargos de liderança. E, e ela começou a falar: tal pessoa nova de tal setor também é mulher, tal pessoa também é mulher, sem a gente perguntar, sem eu e a minha chefe perguntarmos. E aí eu achei muito interessante que exatamente no mesmo dia os dois falaram sobre o mesmo assunto, e agora eu pude conectar com a tua empresa aqui, né? Muito legal saber disso. Sim, e é uma coisa que eu também senti vindo aqui para Catalunha, que a Espanha em si tem um movimento feminista muito potente, de manifestações, de empoderamento mesmo e defesa da mulher, né? Então, isso também foi algo que me conectou bastante. A gente já teve experiências de profissionais masculinos que fizeram parte do estúdio e que performaram super bem, mas acho que naturalmente foi um caminho onde a gente foi permanecendo mais com a equipe feminina, e o que eu tento buscar nessa equipe é a diversidade tanto de traços como de lugares do Brasil. Nós temos 2 pessoas da equipe que são do Sul, temos 3 pessoas que são do Nordeste, temos paulistas, temos mineiras. Então, eu acho que isso também é muito enriquecedor, porque cada uma vai trazer o seu histórico dentro do seu polo de atuação, né? Então, com certeza, a designer que está no Sul e que tem um polo de atuação com influência de empresas como a Hering ou empresas grandes do grupo da Coach, por exemplo, estão no Sul e que é fortíssimo, vai ter uma experiência completamente diferente dessa designer que está no Nordeste, que vê um outro mercado, um outro público, é outra cor, são outras referências e outras peças que são produzidas. E elas se somam. Nina, quando você tá em algum evento de networking com outros empreendedores ou vendendo a tua empresa, vendendo seus produtos, seus serviços, como que você apresenta o estúdio Nina Gali? Você apresenta como um estúdio brasileiro que faz estampas? Você apresenta como um estúdio que faz estampas diversas? Quando a gente entendeu o que era também os pilares ideológicos do estúdio, uma das coisas que era importante para mim e que também dizia muito de ir contra esse meu caminho, essa minha trajetória corporativa, e eu cheguei a trabalhar em tecelagens aqui na Espanha, quando logo meus primeiros trabalhos foram em provedores, que são suppliers, de grupos grandes como o grupo da Inditex ou da Mango. E basicamente o que acontece com a maioria dessas empresas é que tudo é fast fashion. Tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico, tudo é muito efêmero, né? E acaba muito rápido e logo você já está criando outra coisa. Então, a nossa premissa para o estúdio era que ele fosse um estúdio de slow design. Como a gente se apresenta, é como um estúdio que prefere dar muito mais valor à qualidade do produto que a gente oferece do que à quantidade, né? Acho que existem muitos players no mercado e isso é o que a gente vê numa grande feira. Existem players diversos, né? Franceses, italianos, ingleses, que já têm um histórico com o design têxtil muito superior, de muitos anos mais, do que o Brasil, por assim dizer, né? Acho que uma coisa mais recente no Brasil, a questão do design têxtil, ou quando eu comecei a ter contato com isso. Então, quando eu criei o estúdio, eu pensei que essa era uma das premissas. Então, o nosso estúdio ele tem uma estética atemporal, que é para fugir um pouco disso que é o fast fashion. A gente tenta ser muito autoral, a gente tenta trazer essa bossa, esse perfume do Brasil adaptado a uma leitura europeia.
Então, eu acho que esse é o nosso enfoque de apresentação. Um estúdio com valores também eco-friendly, de certa maneira, porque a gente faz o reaproveitamento das nossas bandeiras, que seria o nosso único resíduo, por assim dizer. O resíduo que a gente gera hoje em dia são as bandeiras para apresentação, mas a gente também tem parcerias para reutilização dessas bandeiras. Tipo como? A gente tem parceria com uma empresa do Brasil que chama Retecer. Estou contando isso agora, a gente ainda não lançou as peças, mas eu não sei quando vai sair o nosso podcast, né? Talvez. Vai sair, vai demorar algum tempo, abril, maio, talvez junho. Então eu acho que quando sair, isso já vai ter sido lançado. Perfeito. Então vai ser bem legal. É uma empresa do interior de São Paulo. Basicamente, eles fazem produtos com reaproveitamento de resíduos da moda, de diversos setores. A gente já tinha feito tentado fazer descartes conscientes ou reaproveitamento dentro do próprio estúdio, de criar brindes para os clientes com os tecidos, inventar coisas nossas, assim. E aí já fazia muito tempo que a gente estava buscando um parceiro para um projeto, assim, mais profissional até, e para um descarte mais bacana. Porque no final, assim, a gente não descartava nada. Eu ia guardando tudo. De repente eu me vi com quilos e quilos de tecido e querendo dar um descarte bacana para ele. Então, a nossa parceria com a Retecer, hoje a Retecer, ela faz produtos para moda casa e produtos infantis. Todos são feitos com materiais de reaproveitamento, tanto na área de tecido como de MDF. Então, são brinquedos infantis que eles trabalham com reaproveitamento, sobras também. E a gente está criando uma linha de home, de produtos para casa, para também não brigar com os nossos principais clientes, que são do têxtil, moda. Não vai criar nada que seja conflitivo, né? Por exemplo, vendi um desenho para a Zara. Tenho essa bandeira porque, claro, como hoje a gente trabalha com representantes no Brasil e aqui na Europa, então eu tenho todo o material em duplicado. Então, se eu vender aqui, essa bandeira que está lá no Brasil, o que eu faço com ela, né? Então, para a gente não ter um conflito de interesses, então a gente não vai trabalhar nada que é o mercado produto garment, né? Vai ser mais voltado para moda casa. Vão ser peças únicas. Sei lá, se você vai comprar um jogo americano, bom, você só vai ter um daquele porque não existe mais. Muito legal. Nina, então agora vamos conversar sobre as coisas mais marcantes da tua história que te trouxeram até onde você tá hoje. Como você já é ouvinte no Moda na Mochila, você já sabe que eu começo com a pergunta: o que você queria ser quando você era criança? Quando eu era criança, eu queria ser uma coisa que não tinha nada a ver com moda. Eu era apaixonada por animais e queria ser veterinária. E eu acho que a moda, ela foi surgindo muito, né, depois disso, já na minha adolescência. A minha avó paterna e uma tia minha, que era irmã do meu pai, elas tinham um ateliê, moravam numa casa grande, e elas tinham um ateliê de costura. Elas faziam roupa para fora, né? Modista, né? Aquela coisa modista, que não era nem modelista, nem estilista. E a minha tia falava, minhas freguesas. Eu achava muito bacana. E então eu cresci, né? Ainda que de criança eu não idealizava esse mundo da moda, trabalhar com moda, mas eu cresci brincando no ateliê da minha tia ali, com os tecidos, né, com os alfinetes, querendo sentar na máquina, por curiosidade. E aí, na minha adolescência, esse interesse ele foi ficando mais latente, e eu acabei buscando, assim, esse caminho da moda. Daí fui estudar desenho, tive a felicidade... Antes da faculdade? Antes da faculdade. Já quando eu estava no segundo ano do colegial, eu já estava bem interessada, assim, por trabalhar com moda ou artes em geral, ou desenho em geral. E aí eu fui fazer um curso de desenho para figurino, e foi meu início, assim. Então, na hora de escolher a faculdade na Santa Marcelina, já estava certo na tua cabeça que ia ser moda, ou tu aplicou para alguns outros cursos diferentes ainda? Olha, eu tinha uma ideia quando eu estava na faculdade, eu não sei porque eu gostava muito de escrever, sempre me dei muito bem com a escrita.
Então eu tava em dúvida entre o jornalismo e a moda. E eu lembro que eu tive... O meu colégio, ele... Quando você tava ali no finalzinho do segundo ano do ensino médio, a gente tinha que fazer um projeto e apresentar sobre a universidade que a gente gostaria, ou o tema, né? Qual seria a profissão que a gente gostaria de seguir. E eu tinha várias amigas que iam fazer sobre jornalismo. E não tinha ninguém que ia fazer sobre moda. Eu falei, então, sei lá, falei com uma amiga, olha, você vai fazer sobre jornalismo? Então eu faço sobre moda e depois você me empresta o seu projeto para eu dar uma olhada. E esse projeto, ele consistia em você visitar as faculdades, você tinha que visitar presencialmente pelo menos 3 faculdades, entrevistar pessoas. Era um projeto bem legal. E aí, nesse momento que eu tive que visitar as faculdades, aí eu me encantei e foi, tá bom, já sei, é isso, é moda que eu quero fazer. Como que foi esse início a introdução ao mercado de trabalho? Você começou a fazer estágios durante a faculdade ou depois que acabou a faculdade? Eu comecei já na faculdade, iniciei com fotografia, que foi que eu te contei, foi um dos meus primeiros estágios. Ou não, eu acho que uma das primeiras coisas que eu fiz, como muitas pessoas fizeram na minha época, o voluntariado no São Paulo Fashion Week. Ai, amo! Eu tentei, eu mandei. Eu hoje em dia, voltando atrás, uma das coisas que eu teria feito diferente, eu teria insistido mais. Eu tentei me inscrever só uma vez pra uma marca, eu não lembro como é que foi. Só que era assim, tinha uma barreira de localização, porque eu morava em Jaraguá do Sul, morava em Joinville e Jaraguá do Sul nessa época da faculdade. E São Paulo era longe, eu precisava de dinheiro pra ir até lá, mas precisava pedir folga do meu emprego porque eu já trabalhava na área nessa época, então eu colocava muitos empecilhos na minha cabeça. Mas eu deveria só ter aplicado e ido pra ter essa experiência, colocar no currículo. E ninguém, assim, pouquíssimas pessoas na minha faculdade faziam isso. Teve uma menina que ela era de um ano mais velho que a gente, e ela ficava falando pra galera: vão lá fazer, apliquem, mandem mensagem pras pessoas. Eu fiz só uma vez, não tentei mais. E tinha muito medo, sabe? Ai, será que é ok? Será que minha chefe vai achar ok eu tirar folga pra fazer isso? E sim, iria dar certo. Então, se alguém que estiver começando, só vai, sabe? Arrisque. Essa é a minha dúvida, porque é uma coisa que eu me arrependi. Eu deveria ter insistido mais em fazer esse estágio. Então, conta pra gente como que foi o São Paulo Fashion Week. Sim, eu acho que é uma experiência muito válida. Acho que quando a gente entra de cabeça, assim, você sai do colégio, as matérias certinhas, os exames, e aí você vai para esse mundo da moda. Eu, pelo menos para mim, eu sou de São Paulo, mas minha família vive, a maioria, no ABC, e eu morava em São Caetano. Então, para mim, já ir para São Paulo já era assim, uau, que demais. E então sair ali, né, do condado, que é como a gente chama São Caetano, que é uma cidade pequena, dentro do monstro que é São Paulo, já ir fazer a faculdade em São Paulo já foi uma abertura do mundo, né, para mim. E aí, um dos meus primeiros estágios, que eu já estava, não sei se no final do primeiro ano ou no começo do segundo ano, muitos amigos se inscreveram e a gente, cada um foi fazer para algum estilista. Eu fiz para o Reinaldo Lourenço, o voluntariado, acredito que umas 2 edições, e era muito profissional, era muito organizado. Então fui dias antes, semanas antes, a gente ia até o ateliê deles, até o escritório, e eles explicavam muito, muito bem pra gente como ia funcionar. A gente ganhava, na época eu ganhei uma camiseta escrita Reinaldo Lourenço, eu me achava o máximo, assim, eu ia com aquela camiseta pra todo lugar. Adorei. E era tudo muito organizado. Então, basicamente, o backstage de desfile era você ajudar as modelos a se trocarem, ver se estava tudo bonitinho. Então, essas semanas antes que a gente ia pro ateliê deles, era um pouco para já ter uma familiaridade com as peças que a gente ia manusear, se tinha alguma complexidade de abotoaduras e tal, a gente já se preparava. E eles também davam uns pequenos toques de cuidado com todo o material e tal. E eu achei muito bacana, adorei, conheci pessoas. Aí você se sente assim, agora eu tô respirando o mundo da moda,
realmente, né? É ótimo, eu adorei. Eu acho que como experiência, recomendo também. Todas as experiências são válidas. Essa segunda experiência que eu tive com fotografia também foi para um estúdio bem pequenininho, que na época era uma marca de roupa esportiva, e a gente chegou a fazer um editorial. E eu participei como assistente ali do fotógrafo. Basicamente era, mexe aqui na luz, pega aquela peça, sabe? Mas também é muito enriquecedor, porque quando você vem de um lugar onde você nunca teve contato com isso, tudo você vai aprendendo, né? Como as tratativas, as denominações das coisas. Depois, eu fiz o estágio de consultoria de imagem, e foi onde eu conheci a Lu. Foi um estágio, na verdade a gente se conheceu na entrevista e a gente se deu super bem, e também foi muito bacana ter feito esse estágio. E Lena Berenhol, que era a empresa para quem a gente fez, ela existe hoje, ela já mudou bastante o perfil do que era o que ela fazia na época. Hoje ela tá muito mais focada em imagem até para redes sociais. Mas na faculdade, na Santa Marcelina, tinham matérias de consultoria de imagem, consultoria de moda, ou era mais focado no design de moda? Era muito mais focado no design de moda. Esse estágio acabou caindo para mim por acaso, porque a faculdade tinha um banco de estágios e a gente tinha que cumprir umas certas horas. E foi um estágio que me interessou, porque como não tinha na faculdade nenhuma matéria voltada para isso, eu falei, bom, acho que seria uma experiência interessante e conhecer e também ver se é algo que eu gostaria de fazer. Conta pra gente, então, sobre as suas experiências como designer de moda no Brasil. Vamos focar primeiro no Brasil, eu quero depois conversar sobre a Espanha, mais pro meio do episódio. Tá bom. Então eu fui fazer a Santa, né? Acho que naquela época eu iniciei um pouco sem saber como ia acabar. Uma das coisas que eu mais gostei quando eu visitei a faculdade foi o ateliê de joalheria. Então eu tinha uma coisa muito com o manual, porque eu não sabia identificar isso naquele momento, mas eu já sentia que eu era muito mais do manual do que do digital, ou de outras matérias, como tecnologia têxtil, enfim. Eu gostava de tudo que era mais de trato manual. Mas no final, quando eu terminei a faculdade, eu estava muito em dúvida se fazia meu trabalho de conclusão em joalheria ou em produto. E os meus professores na época me indicaram para fazer em produto, eles acharam que eu tinha mais veia para isso. E foi uma das minhas grandes primeiras experiências com estamparia, foi meu trabalho de conclusão de curso. Eu criei uma estampa que ia de forro de todas as minhas peças e criei mochilas, sapatos que iam com essa estampa. Então foi minha primeira experiência real de, criei algo, produzi um tecido, metros de tecido com isso e viraram peças. Então já gostei de estamparia nesse momento, mas não foi a minha primeira saída no mercado de trabalho. Quando eu estava terminando a faculdade, eu já estava trabalhando num ateliê de malharia de tricô e crochê, era um ateliê bem manual mesmo, tanto que eu concluí muitas coisas do meu TCC, eu fiz dentro desse ateliê. Quando acabou o período da faculdade, esse trabalho também terminou, um tempo que eu tinha para trabalhar ali, e eu fui trabalhar, uma das minhas primeiras experiências assim, beleza, chega aqui, você é estagiária, você sobe para assistente, foi na Big Brands, que é a empresa da Lu, a Big Brands tem debaixo do seu guarda-chuva tem várias marcas, como a MCD, a Lost, a Antiga Globe e várias outras marcas. Eu fui trabalhar na MCD, que era uma marca mais de streetwear, primeiro no feminino, no departamento feminino, e depois migrei para o departamento masculino. Isso foi durante um período muito rápido, de 6 meses, e logo surgiu, eu ficava sempre dando uma olhada no Carreira Fashion, ficava ali dando um check no que tinha de possibilidades, e surgiu uma possibilidade para a Billabong. Então, como eu já estava dentro do mercado de streetwear, eu apliquei para essa vaga, entrei como assistente de produto, e aí foi muito bacana, porque a empresa em si era muito legal, né, e sendo
uma licenciada de uma empresa australiana, tinha contato com muito produto que vinha de fora, contato com as equipes de fora. Então foi minha primeira grande experiência corporativa multinacional. E como é que funcionava, então? Você falou que a Billabong é da Austrália, mas essa empresa era licenciada, né? Fazia produtos para o Brasil. Alguns produtos a marca ainda comprava, que era o mesmo design exato da Austrália, ou era tudo feito para o mercado brasileiro? Não, a gente trabalhava com catálogos que já vinham, a coleção vinha pronta, né? Um grande FTP, onde tinha toda a coleção que tinha sido criada na Austrália. FTP, Claro, o que é isso? era um sistema de como tipo um Google Drive com uma memória gigante. Ah, sim. Era bem, eu pensando agora, assim, era uma coisa bem cenozoica. A gente tinha que entrar nesse sistema, e daí tinham todas as fichas. Hoje deve ser muito mais fácil, tem os sistemas de CRM que são bem mais fáceis de acessar tudo isso. Mas basicamente era isso, a gente tinha toda a coleção e todas as fichas, uma coisa que era nuvem, e aí assim, você precisava de um servidor pesadíssimo para ter todo esse material. Falando agora, assim, pensando, parece China, só parece outra língua de 10 anos atrás. E então a gente acessava esse material que eles já mandavam pra gente pronto, porque obviamente as coleções deles, se a gente estava fazendo verão 2012, para falar um ano assim, claro, eles já tinham feito antes, eles tinham feito antecipado e o Brasil estava sempre atrasado. Então, juntamente com a equipe de comercial e produção, que sabia um pouco as janelas de venda daquilo que eram os carros-chefes de venda, era feito uma seleção do que a gente ia trazer de design da Austrália e de outros polos, porque eles também tinham outros polos na Europa, nos Estados Unidos de criação, ou de, sei lá, alguma estampa assinada por um artista ou uma foto, né? Normalmente as marcas de streetwear, surfwear, tem muito essa pegada do logo ou do artista, que é o artista patrocinado. Então, já tinha algumas artes que a gente utilizava, que eram artes importantes que a gente sabia que ia ser na hora da venda. Era bom, né? Eram peças-chave. E depois a gente ia encaixando nesses buracos que ficavam, a gente ia encaixando aquilo que era mais dentro do mercado do Brasil. E as equipes dos outros países, depois, quando a nossa coleção estava pronta, eles também podiam acessar a nossa coleção e produzir aonde eles quisessem. Então, muito massa. Muitas vezes a equipe de feminino da Austrália pegava os nossos biquínis. Então, os biquínis que eram feitos no Brasil com a modelagem que a gente já tinha desenvolvida, porque isso ficava tudo nessa grande nuvem. Que interessante, bem diferente esse sistema do que eu estava acostumada no Brasil, porque as empresas que eu trabalhei não eram multinacionais, vendiam praticamente só para o Brasil. A maioria da produção era feita no Brasil, sei lá, acho que eu diria que 95% dos produtos todos feitos no Brasil. Você teve também algumas experiências que eram assim, né, em marcas brasileiras, como a Antiques, por exemplo, que é uma marca que eu acho que super contribuiu pro teu portfólio, porque é muito forte na estamparia, né? Conta um pouco mais pra gente, então, como é que foi a Antiques. Então, saindo da Bila, eu tive essa oportunidade de ir para Antiques. Já foi em base a um profissional que eu havia conhecido, que já conhecia o meu trabalho, soube de uma vaga e me indicou para ir para lá. E foi num momento onde a Antiques, ela estourou, assim, ela teve um momento de boom muito forte antes dela abrir loja própria. A gente a equipe de produto se autodenominava como a Farm de São Paulo, sabe? Porque... Ah, sim! Porque era muito estampada, era uma marca bem estampada. Algumas das estampas eram mais escuras, assim, né? Até se assim... pensando na Farm, nos produtos que eles vendem para América do Norte, faz lembrar, assim, esses florais com fundo escuro. Entendo essa visão mais de São Paulo, interessante. Exato. Era uma brincadeira que a gente tinha interna, assim, né? Sim. Mas pra gente tentar se posicionar, assim, a gente tentava fazer esse gancho de... Nós somos uma marca totalmente estampada, né, sei lá, 80% dos produtos que a gente produzia eram estampados, mas tanto o shape das peças como as estampas
tinha uma pegada um pouco mais urbana, ou fundos escuros, ou mais pequenininhos, eram uns figurativos diferentes do que das estampas mais maxi, que talvez uma marca como a Farm produz. Então foi nesse momento que eu acabei tendo muito mais contato com a estamparia, né? E aí entrei de cabeça mesmo no mundo da estamparia, de visitar as tecelagens, entender também o processo fabril disso. Até então, como eu tinha trabalhado em empresas que eram licenciadas, porque a MCD também era uma licenciada, ainda que a gente produzisse tudo no Brasil, também era uma marca que vinha de fora. Quando eu não cheguei a visitar tecelagens em si, eu não fui para a fábrica para ver o funcionamento. Quando eu fui para Antix, e daí era toda a produção feita no Brasil e em cercania, né, em proximidade, então a gente visitava muito tanto os nossos fornecedores, como a La Estampa era um dos grandes fornecedores, e outras tecelagens, como via muito trabalho de fábrica ou de pilotagem, né, as peças saindo, nascendo. Isso é um ponto muito positivo para quem tem vontade de morar fora do Brasil e começou a carreira no Brasil. Quando você se muda para países que não são tão fortes em manufatura de moda, por exemplo, como o Canadá, pouquíssimas marcas canadenses são produzidas aqui. Não quero dizer que não existem empresas, existem fábricas, mas o Brasil é muito forte nessa produção da tecelagem à costura, né? Estando no Brasil, começando sua carreira no Brasil, você tá à frente de profissionais que começaram sua carreira no mercado internacional nessa questão de você poder falar com propriedade dessas fábricas que você visita. Entender como funciona o processo, muito legal. Sim, eu acho que isso ajuda muito. Até hoje eu vejo que me ajuda às vezes na hora da venda de um desenho. Eu posso pegar um desenho e muitas vezes a gente apresenta em algumas bases e o cliente nem sempre ele consegue ter a percepção de nossa, adoro essa estampa, vamos fazer numa malha? E aí eu já consigo falar, olha, eu acho que se você fizer esse desenho numa malha, você vai perder a qualidade da ilustração. Eu aconselharia você fazer num tecido plano, porque... Enfim, tanto relativo a isso já vai mais para minha parte industrial, que é pigmentação. E isso gera uma construção de fidelidade, de confiança no cliente com o teu serviço, porque você não tá prometendo mundos e fundos para ele e você tá sendo clara no que funciona e o que não funciona e não tá só querendo vender por vender. Exatamente. Acho que esse chão de fábrica, né, ele ajuda muito a gente ter todas essas bases, né? Por isso que quando a gente começou a falar no começo, eu tive várias experiências, eu acho que todas essas experiências foram válidas para chegar onde o estúdio chegou hoje, porque foram construindo pedaços de... Bom, aqui eu tenho um conhecimento do texto, aqui eu tenho um conhecimento da modelagem, aqui eu tenho um conhecimento de pigmentos. Você ter tudo isso ajuda você a falar com muito mais propriedade do teu produto e aconselhar melhor o teu cliente. Nessa época você era designer de moda, você não era designer de estampas, certo? Não era designer de estampas, era designer de produto. Fazia peças, especificamente nesse momento eu estava focada em malharia dentro da Antix. Eu fiquei lá quase 4 anos, acho. Foi bastante e fui passando por aprendendo, evoluindo. Foi pelas empresas que eu fiz minha primeira viagem internacional de pesquisa. Então, isso também foi muito bacana. Estando lá, quando eu tive esse contato mais a fundo com a estamparia, foi onde eu comecei a me interessar muito mais pelo mundo da estamparia e criou essa chispa, essa dúvida de... Será que eu quero seguir trabalhando com um produto ou será que eu quero ir para o desenho? Então, lá dentro mesmo, eu comecei a criar produtos que tinham estampas localizadas e comecei a inventar uma linha de produtos que tinham estampas localizadas para eu poder fazer as estampas. Você começou a fazer as estampas mesmo? Comecei a fazer Olha as estampas, as localizadas. Porque as corridas a gente fazia tudo terceirizado com as tecelagens. Tá. Não tinha designer interno, né? Interessante. Naquele momento, não. Lá na Malve, quando eu trabalhava como designer, como estilista, eu também tinha essa vontade de trabalhar com ilustração. Só que eu me sabotava um pouco, porque eu pensava, se eu trocar pra trabalhar como ilustradora, eu não vou criar estampas tão boas quanto esses ilustradores que têm muita experiência. Eu vou ter que começar super do zero, vou ter que
treinar muito, fazer muita aula, porque os ilustradores que tem lá na Malve, eles são, assim, pote de ouro dentro daquela empresa, sabe? Todas as empresas, todas as estampas são criadas do zero, manualmente, muitas delas, dependendo do briefing da estilista, é claro, né? Eu também tive essa vontade, só que eu tava num período mais avançado da minha parte como estilista lá dentro, e eu me sabotava muito pensando que iria demorar muito tempo pra eu chegar num nível 10% do que aqueles ilustradores que eram muito maravilhosos tinham. Mas e aí, quando eu mudei pro Canadá, eu tive essa oportunidade de uma empresa menor de trabalhar como estilista e designer de estampas ao mesmo tempo e criei estampas que eram um pouco mais simples para moda infantil. Então, eu realizei esse sonho mais aqui e não lá no Brasil, por uma questão de se sabotar e achar que eu nunca queria ser tão boa quanto eles. Isso é um pouco esse medo da síndrome da impostora, né? Que você acha que você não vai ser total. capaz. Eu tive isso muitas vezes, inúmeras vezes. Entendo totalmente o ponto que você disse que, talvez eu já, sei lá, se eu era uma estilista sênior ou uma estilista plena, se eu fosse ser designer, eu ia ter que começar júnior, estagiária, né? E até eu chegar a alcançar esse patamar ia demorar muito. Isso chegou a acontecer comigo. Depois da Antiques, eu consegui, no meu último ano que eu tava trabalhando lá, eu consegui tirar férias de 30 dias e fui fazer um curso de especialização na San Martin e em design têxtil. E aí voltei muito com essa cabeça de não, agora eu tenho que trocar o chip e é um pouco esse caminho que eu quero seguir. E de lá eu fui trabalhar na Hering. Eu saí da Antiques e fui pra Hering. Eu não trabalhava na Hering, eu trabalhava na Desarme, que é uma das marcas que está embaixo do guarda-chuva deles. Mas eu já fui me apresentando na entrevista e conversando com a pessoa que seria a minha futura chefe, negociando uma posição de, olha, eu sou estilista, mas eu tenho muita veia para ilustração. Tudo bem se eu fizer as ilustrações das minhas próprias peças? Beleza, tudo bem. Então, eu acho que eu já fui com esse mindset de eu quero fazer um pouco essa transição, ainda que não vai ser fácil, mas eu já vou tentar começar a introduzir isso dentro da minha carreira e me assumir nesse papel, né? Gostei dessa tua posição de pedir pelo que você quer. Tem um livro que o pessoal lá da minha empresa, do setor de moda, o setor inteiro leu esse livro chamado 13 Guias para Times Efetivos. E um dos capítulos, é bem curtinho esse livro, eu tô mostrando aqui no vídeo pra quem estiver assistindo pelo vídeo. Um dos capítulos fala sobre pedir pelo que você quer. Porque às vezes as pessoas já vão com essa mentalidade de que não vai dar certo, porque já cria uma concepção de algo que não vai dar certo sem nem perguntar aquilo que vai dar certo. Então, se aquilo vai dar certo ou não. Então, pedir pelo que você quer é um dos lemas que eu tenho carregado ultimamente. E achei muito legal que você já começou nessa empresa falando de uma intenção sua e não ficou pensando, não, mas eles nunca vão deixar eu criar estampas porque eles têm designers de estampas e etc, né? Muito bom. Exato. Adorei o livro, vou até anotar aqui também para ler. E acho que são coisas que a gente, de repente, faz intuitivamente, né? Naquele momento eu nem sabia, nem tinha um entendimento sobre isso, mas eu sabia que eu queria uma mudança, que eu estava um pouco descontente com o trabalho com o produto. Eu tinha, né, iniciado essa trajetória de vamos fazer viagem de pesquisa, e daí eu comecei a ver um mundo que talvez não me apaixonasse tanto, que era, tá bom, a gente viaja, a gente compra peças, a gente faz essa modelagem, desmembra, a gente tira isso que é bom dessa camisa, a gente tira isso que é bom dessa saia, e aí eu comecei a me sentir um pouco impostora em fazer produto. A verdade. Sim, eu também já tive esse blues depois de viagem de pesquisa, porque dependendo da empresa que você trabalha, tem algumas que fazem viagens de pesquisa muito focadas em inspiração. Já conversei com pessoas que praticamente nem entravam em loja e ficam só se mergulhando na cultura, nos elementos, se inspiram em outras coisas além de peças de roupa. Mas tem empresas que você tem uma lista de lojas a visitar e tem que seguir toda aquela lista, só tirando foto de
peças existentes e não têm o tempo de se inspirar em outras coisas. E eu já tive também esse blues aí pós-viagem de pesquisa de moda. Por um tempo eu cheguei a pensar em trabalhar com pesquisa de moda, mas por eu ter tido essa experiência que não foi tão interessante, eu acabei não investindo nessa área. Mas tem outras pessoas que oferecem cursos de pesquisa de moda que são realmente diferentes. Vou deixar uma dica aqui do episódio com a Maria Cidral, que foi o episódio mais ouvido do Moda na Mochila 2022 a 2023. E ela tem uma empresa de pesquisa de moda, que é a Clementine Paris. E elas fazem imersão de pesquisa de moda em Paris, em São Paulo. E elas falam justamente sobre isso, de evitar essas pesquisas que são só cópia de produtos existentes. É uma mudança de mentalidade, realmente, né? A empresa ela tem que estar preparada para isso e ela tem que querer e saber que ela vai ter que demandar muito mais horas de criação, mas quando esse produto chegar no final, ele vai ter muito mais solidez, ele vai ter muito mais argumento de venda no final, né? Ele vai chegar muito mais redondo para a equipe de marketing e publicidade trabalhar, porque ele vai ter muita mais alma, né? Não vai ser esse Frankenstein de um monte de histórias que não contam nada sobre a tua marca. Eu acho que um pouco foi isso nessa minha passagem pela Hering, e adorei também essa minha passagem pela Hering porque eu pude visitar o polo têxtil da Hering em Blumenau, que é um monstro incrível, assim, recomendaria como visita, sabe? Se as pessoas pudessem fazer uma visita guiada dentro do que é o polo da Hering, é sensacional, porque eles tinham desde as malharias até a estamparia, tanto a queima do cilindro, né, pra estamparia de cilindro lá dentro. E aí, como eu estava muito mais envolvida nessa questão do desenho e da estamparia, eu questionava muito mais. Mas e aí, vocês reaproveitam o cilindro? Eles conseguiam fazer reaproveitamento dos cilindros que eles já tinham lá. Então, todo que move, né, esse polo move muitas outras empresas e fornecedores da região. Então, a cidade e a região se move por causa da Hering, né? E em que momento da tua carreira que você estava quando surgiu essa vontade da mudança para a Espanha, da mudança para outro país? No momento que eu estava, eu já tinha conseguido fazer um salto de produto totalmente para estamparia. Eu já estava há 3 anos e meio, ou quase 4 anos, trabalhando numa tecelagem. Eu já tinha feito realmente essa mudança de marca, moda, produto para tecido mesmo. Então fui trabalhar uma tecelagem em São Paulo. Comecei, né, fiz esse passo que você comentou. Comecei bem pequenininha, também precisando aprender muito e saí de lá como supervisora de uma equipe. Foi também um grande aprendizado de gestão de pessoas, de gerenciamento de equipe. Foi a primeira vez que eu fiz a minha Premiere Vision como compradora, então por essa tecelagem eu fui conhecer esse mundo como compradora e foi uma experiência riquíssima. E nesse momento eu comecei a ver os estúdios internacionais, beber um pouco dessa água e falar: poxa, eu acho que esse é o caminho que eu gostaria de trilhar para mim no futuro. E em 2016, então eu já estava como supervisora, tinha uma companheira que era minha dupla, a gente cuidava de uma equipe naquele momento, se eu não me engano, eram quase 10 designers que só desenhavam, mais uma outra equipe que era a equipe de coloração. Então era uma equipe bem grande. A gente atendia clientes de todo o Brasil, então eu comecei a ter contato com muitas estilistas, com muitas empresas diferentes, e entender também essa pluralidade da moda no Brasil, o que cada setor trabalha, né, e quais são as diferenças. E aí era como eu tinha chegado num lugar assim, tá bom, daqui para onde é que eu vou? Eu já fiz um monte de mudança, eu já cheguei no lugar que eu queria, agora eu já estou supervisionando uma equipe, já faço viagens internacionais para pesquisa e para comprar desenho de estúdios internacionais. Cheguei a ir para Como, na Itália, 2 vezes, visitar estúdios assim, pequenininhos, com senhores desenhando, olhando para o Lago Como, e eu falava: meu Deus, é isso, é essa poesia. Surgiu uma possibilidade em 2016 para eu fazer uma pós-graduação na Espanha. Aquele bichinho me picou e eu fiquei com essa vontade, esse desejo foi crescendo, e foi uma pós design e ilustração, uma ilustração criativa, na verdade, e englobava muitas coisas, englobava desde
ilustração editorial, ilustração botânica, científica, ilustração de moda, né, o fashion illustration. Tinha um pedacinho de ilustração têxtil também, para livros infantis e contos. Então, foi uma imersão também em outra... Sair um pouco do que era só o texto e imergir em outros âmbitos da ilustração. Foi na BAL, certo? Foi na BAL. Eu fiquei super interessada em fazer. Fui visitar a BAL, vim de férias para Barcelona, visitei a BAL e falei, é isso aí. É o que eu quero fazer, eu vou fazer essa pós. Inclusive, tem uma entrevistada aqui do Moda na Mochila, que é a Ioli Inácio. A Ioli, ela é professora e ela também estudou na BAL. Então, eu também vou deixar o episódio da Ioli aqui na descrição para quem quiser aprender um pouco mais sobre como ela foi a experiência dela como professora lá e também vida em Barcelona, trabalhando com marketing. Esse curso era em inglês ou era em espanhol? Era em espanhol. Tinha muita gente que não falava espanhol e às vezes os professores davam uma pincelada em inglês em algumas palavras que o pessoal não conseguia entender. Acho que essa foi a primeira dificuldade, foi a língua, porque eu nunca tinha estudado espanhol. Tinha estudado quando estava no colégio, mas eu falava usted, e aqui ninguém fala usted. Fala o quê, então? Tu, Tu, porque mais fácil. Usted é mais um espanhol da América Latina, e aqui, né, seria um pouco diferente, né? Como o nosso sotaque, eles também têm aqui diversas diferenças de sotaque do que é o castelhano da América Latina para cá. Então, assim, também cheguei sem saber muito e foi prova de fogo. Cheguei, universidade, e já na universidade consegui um estágio num estúdio de design aqui de Barcelona, que a gente produzia para Inditex. Então, esse foi meu primeiro contato com o que era o mundo da moda na Espanha. Que massa. Mas me conta, como que tu conseguiu esse estágio? A BAL tinha uma bolsa de horas que você podia cumprir. Então, eu vim inicialmente com um visto de estudante, eu não tinha nacionalidade nem nada. Então, por essa bolsa de horas, fui contactando com pessoas, enviando currículos e tal. E uma amiga um dia falou, olha... tem um lugar que eu conheço que vagou uma possibilidade, não sei se encaixa no seu perfil, não sei se dá para você compaginar com o estágio que você tem que fazer lá na BAL, mas vou te deixar o contato aqui, vai lá fazer uma entrevista. E fui, apresentei. Nesse momento eu já tinha, assim, começado o estúdio, assim, o estúdio já tinha começado a existir, mas era algo muito... inicial, eu era sozinha, ainda não tinha pessoas que me ajudavam, porque quando eu vim do Brasil para cá, eu peguei algum desses clientes que eram meus clientes que eu já estava trabalhando e que queriam continuar trabalhando comigo, e passei a fazer trabalhos freelance, mas eu queria viver a experiência de trabalhar aqui e entender o mercado. Então fui, fiz entrevista, deu super certo, entrei e fiquei quase um ano trabalhando nesse estúdio. Aí já deixou de ser estágio e virou full time. Quando eu iniciei era um estágio, quando acabou a faculdade foi justo mais ou menos o tempo onde eu consegui regularizar minha documentação aqui para a residência, e aí eu pude ser efetivada e ficar como integral. Nina, esses estágios que a faculdade oferecia nesse banco de estágios, a maioria deles era remunerado ou não remunerado? Como que era? Tinha de tudo. Em teoria, eu diria que hoje a lei também já mudou. Eu tô falando de 2017, né, quando eu cheguei aqui. Naquele momento tinha uns estágios que pagavam super pouquinho. Eu acredito que eles eram obrigados a pagar, mas eles tinham uma taxa que não precisava ser muito alta. Entendi. Cobriu o transporte, assim, digamos. Exato. Até porque eles não precisavam te contratar por grandes períodos. Eles podiam te contratar por uma meia jornada, por um período curto. Então, ia depender do quanto a empresa poderia pagar por você. Hoje, eu acredito que a lei do estagiário aqui na Espanha já está bem mais regularizada e os pagamentos têm que ser feitos e tem alguns mínimos. Agora já não é qualquer valor. Tem algumas parcerias que as universidades fazem, que hoje tem um estúdio,
tem universidades que chegam até o estúdio para oferecer estagiários não remunerados, mas também eles não têm obrigatoriedade de vir até o meu espaço trabalhar comigo. Eles podem trabalhar da casa deles. São outros sistemas, não é esse sistema de estágio que você vai, você, digamos assim, teria carteira assinada e tudo. São trabalhos muito pontuais que às vezes as universidades podem oferecer para as empresas e que esses seriam não remunerados. Mas se você for presencial e tiver que trabalhar todo dia, você tem um horário, então tem uns mínimos já acordados que tem que ser pagos. Tem algumas diferenças no processo de aplicação para vagas na Europa comparado com o Brasil? Digamos, o currículo é muito diferente, o portfólio é muito diferente ou é parecido? Eu acho que, em geral, é muito parecido, né? A sua carta de apresentação é um pouco você ter a sua foto, né? E apresentar um pouco o seu histórico. Obviamente, é difícil quando você chega num país fora do seu e aí você vai falar, eu trabalhei na Antiques, por exemplo. E eu vou falar isso pra você e você vai falar, eu conheço essa marca, eu já vi, eu sei o que é, mas você chega aqui e ninguém conhece essa marca, né? Sim. Então eu posso explicar, nossa, eu fiz um monte de coisa nessa marca, mas que marca é essa? Exato. Então é muito complexo eu falar uma Hering, que pra gente é um monstro, mas aqui ninguém conhece. Eu acho que mais importante de tudo é, se você trabalha na área de design ou de produto, é você também ter um bom portfólio. Um bom portfólio de apresentação para além do seu currículo é muito importante, porque aí você vai mostrar, né, plasmar aquilo que você aprendeu, desenvolveu no período que você estava no Brasil, se você está pleiteando uma vaga internacional. E as plataformas que você publica o seu portfólio são quais? E queria saber também se você criava portfólios específicos para as vagas que você aplicou. Algumas sim. Por exemplo, quando eu saí dessa empresa para ir para uma... Aí eu consegui fiquei 1 ano nessa empresa e daí eu queria voltar para a área de tecelagem, porque eu tinha gostado muito de trabalhar no têxtil. Eu fui para um guarda-chuva da Sedatex, que é uma grande empresa têxtil daqui da Catalunha, e eles tinham um provedor dentro, né, do sistema deles, eles tinham a fábrica, e eles também tinham um pequeno provedor em Barcelona, que criava as peças, então ali tinha uma pilotagem. Aí eu até me surpreendi, eu falei, nossa, aqui tem pilotagem, gente, tem mesa de corte, eu nem acredito que eu tô vendo isso aqui na Espanha. Então, para essa vaga em específico, eu já fiz um portfólio com coisas que eu tinha produzido na empresa anterior, que já eram para Inditex. Então, já tinha coisas na Zara, na Pull&Bear, coisas na Mango, que eu pude colocar nesse portfólio. E aí, sim, eu tinha um histórico de marcas locais que já falavam um pouco sobre o meu trabalho. Perfeito. Aqui. E aí, você não mostrava todos os teus projetos de todas as empresas, era mais filtrado, digamos assim. Sim, bem mais filtrado. E uma dessas vagas eu consegui pelo LinkedIn. Então, acredito que o LinkedIn funciona muito bem. Eu indico para todo mundo. E como é que foram essas outras tuas experiências que você teve além da tua primeira, que foi na Framer Moda Barcelona? Conta um pouco mais sobre essas empresas, o que elas fazem. Foi um pouco choque de realidade quando eu trabalhei nas empresas aqui, porque o que a gente falou antes, né? Eu acho que o Brasil tem um polo têxtil e fabril muito rico e a gente consegue passar por vários degraus da cadeia. Você vai acompanhando tudo, né? Você acompanha a modelista, você tem o corte, você tem a piloteira, você recebe a peça, você faz a prova de roupa, você vê os defeitos, você faz os comentários. Eu estava muito acostumada a fazer prova de roupa com a minha modelista, fazer os comentários ali, e a gente trocar uma bola, esse acabamento, como vai ser, enfim. Ou sobre as estampas, a mesma coisa, recebia as amostras, olha, tá errado, já ligava pra fábrica, a gente vai ter que fazer um ajuste. E aí quando eu cheguei aqui e entendi o que era o mundo de Zero a Zara, que são provedores e provedores e provedores, suppliers
que estão produzindo, eu tomei um choque da agilidade desse fast fashion, entender aonde estavam as fábricas. Então as fábricas estão em Bangladesh, as fábricas de maior proximidade estão em Portugal, Marrocos. E aí foi me adaptar a todo esse setor. Essa primeira experiência que foi na Framer, a gente era especializado em malharia, fazia basicamente t-shirts, tanto para adulto como para infantil, e também peças de malha corrida, então um vestidinho de verão ou uma saia longa, mas mais focado para malharia, toda a parte de estamparia em malha. Não tanto tecido plano. E aí foi esse contato com as fábricas, e aí esse contato de todas as fichas em inglês, de ter que fazer as fichas, passar todas as informações mais detalhado possível, porque essa ficha vai chegar para alguém em Bangladesh, que nem sempre você vai ter o contato dessa pessoa, os horários de trabalho são completamente diferentes. E aí você tá ali cobrando a pessoa, você já tá mandando a ficha com deadline atrasado, a pessoa já tem que te mandar correndo em uma semana aquela peça estampada, montada, com bordado, para você mandar para aprovação do grupo da Zara, por exemplo. E aí também foi aprender que, como essa empresa que eu trabalhava, existem muitas mais, todas as vezes estão trabalhando os mesmos temas. E a equipe da Zara, né, que não é só a Zara, né, Inditex são várias marcas, essas equipes vão receber esses produtos, fazer as suas reuniões de comerciais, né, e planejamento, e montar o que eles chamam de parede. Então, tá bom, vai essa blusa, com essa saia, com esse vestido, com essas camisetas, com esse trio de camisetas que fazem uma historinha, que quando você entra na loja e tem lá as mesmas estampinhas parecidas, a mesma temática, e eles vão escolher uma de um fornecedor, outra de outro fornecedor, outra de outro fornecedor. Você pode entrar, como você pode não entrar. Pode ter corrido, feito um trabalhão, uma concorrência. Em publicidade talvez seria isso, né? Trabalhou um montão, correu, muitas mãos trabalharam para chegar a essa peça, os departamentos de produto, e essa peça pode entrar como não entrar. Então, acho que essa foi o primeiro choque de realidade que eu tive do Player aqui da Espanha. É um pouco private label, mas ele é um pouco desleal, porque existem muitas competições, né? Uhum. Sim, trabalhando em cima de um mesmo, para uma única marca, né? Do mesmo painel de uma marca. E aí, quando eu fui minha segunda experiência aqui, que foi na Sedatex, então já foi mais experiência chamo de fábrica, de tecido, não só peça. E aí eu comecei a trabalhar com outras marcas tipo Desigual, bem forte, é muito forte em estamparia aqui na Espanha. E Reserved, que é um grupo como se fosse o grupo da Inditex, ele tá na Polônia. Então também tem várias pequenas marcas no guarda-chuva deles. Então assim, foi bem legal ter passado por eles também, porque aí eu tava só focada em estampa corrida, já não fazia nada de estampa localizada. Era um pouco menos corrido o dia a dia, comparado com a Framer? Sim, era um pouco menos corrido, tinha uma demanda alta de trabalho, mas eu acho que os clientes eram só mais fiéis, como naquilo que eles pediam, eles já tinham mais certo do que eles queriam, então talvez eles não estavam enviando essa mesma solicitação para a gente e para vários outros fornecedores. Com a Desigual, por exemplo, que era um dos meus principais clientes que eu levava, tinha muito trabalho de construção, de modelagem, de estampa com construção de modelagem. Então as estampas, ainda que elas fossem impressas no tecido corrido, elas eram bem localizadas. Uhum. Tipo os da Farm, né? Por exemplo, que são aquela estamparia que parece um rapor, uma estampa corrida, só que é focada já aplicada na modelagem, né? Exatamente. Então, um encaixe onde todos os vestidos vão sair, sei lá, se você tem uma flor, essa flor ela sempre vai sair aqui. Tinha um estudo mais concreto. Então, esse era um trabalho mais minucioso. Depois eu tive uma pequena experiência numa marca que era numa empresa que ela tinha tanto infantil como adulto. E aí eu tava cuidando da parte de adulto feminino, mas isso se juntou com o período da pandemia. E aí foi o momento em que eu me desvinculei de qualquer empresa. E durante todo esse tempo que eu estive trabalhando nessas empresas, eu levava o estúdio em paralelo, então era dupla jornada. Estou no mesmo barco. Então, eu ia falar, eu acho que deve ser mais ou menos o que você vive. Sim. E era intenso.
Quando você estava vivendo essa jornada dupla de ter o seu próprio negócio e também trabalhar no CLT, entre aspas, né? Porque não existe CLT fora assim, na Espanha, eu imagino, né? Não tem uma Não. carteira de trabalho aí, né? Como no Brasil. Não, não tem uma carteira de Contrato, trabalho. né? Você tem o contrato, exato. Você tem Uhum. o No Canadá, a contrato. mesma coisa. Aí tem a Seguridade Social, a empresa te dá de alta da Seguridade Social e você tá, né, você é funcionário dessa empresa. Nesse período de dupla jornada, você chegava a fazer um planejamento de, daqui a tantos anos eu vou poder largar me demitir do meu emprego e focar totalmente no estúdio. Como que era a tua relação com essa dupla jornada? Olha, foi bem intensa, assim. Eu acho que eu criei muitos planejamentos e me frustrei porque eu não consegui cumprir eles. E eu acho que o que me ajudou a tomar a decisão real de, não, olha, tá na hora de você só focar no seu negócio, foi um pouco a pandemia, foi que em decorrência da pandemia, essa última empresa que eu entrei, ela fez um corte de setor. Eu era uma das contratadas mais recentes, eu tinha sido contratada 2 meses antes de estourar o Covid. Então, quando eles precisaram fazer um corte de setor, óbvio, eu não tinha muito histórico para falar, olha, meus resultados aqui, olha tudo que eu já fiz ou vendi pela empresa. Então, existiu um corte de setorial e eu fui cortada. Eu e várias outras companheiras. E nesse momento eu pude parar e falar, tá, deixa eu fazer uma análise aqui do que é que eu quero. Eu já tô há tanto tempo falando que eu quero só me dedicar ao estúdio, que eu não tô aguentando mais essa dupla jornada. Porque era isso, era fim de semana, era chegar do trabalho às 7 da noite e trabalhar até meia-noite. E me custaram muitas coisas. Me custou muito coisas da vida pessoal. E eu acho que já tava na hora de eu fazer essa aposta. Tem uma amiga minha que ela tava mandando mensagem pra mim sexta-feira. Mari, vai fazer alguma coisa no sábado à tarde? Aí eu falei, amiga, eu tô com 2 clientes de consultoria, eu preciso de um tempo, final de semana, pra trabalhar nisso. E aí ela falou, eu também deveria estar focando no meu trabalho, na empresa que eu quero lançar, não deveria estar aqui arrumando passeios. Eu falei, para com isso, não segue meu exemplo, eu não quero ficar assim pra sempre. Eu nunca fui uma pessoa workaholic. Não, eu não estou falando isso porque estou orgulhosa desse momento. Eu quero um dia focar só no Moda na Mochila e ter tempo no final de semana pra descansar, pra conversar, pra sair com as amigas, a hora que der na telha. Não siga o meu exemplo, tá? Eu acho, é difícil, né? Porque quando você entra nessa roda, é difícil você sair também, né? Você já criou suas metodologias e você já assume isso como, tá, esse é o tempo que eu vou dedicar ao moda na mochila, esse é o tempo do meu CLT e tudo mais. Eu acho que quando aconteceu esse grande choque, assim, que daí foi um choque que combinou com várias outras coisas, mudança de casa, foi assim, um reset e, sabe o quê? Eu acho que é isso, tá na hora de eu me dedicar full time para isso, então já fazem 3 anos que eu tô dedicada full time pro estúdio. Nesse período, quando o estúdio começou, finalzinho de 2016, que era quando eu já sabia que eu ia me mudar. Aí eu já criei a identidade visual do estúdio, já comecei a pensar no que seriam nossas ideologias, tudo aquilo que a gente falou lá no começo. E aí o estúdio iniciou, ele foi mudando, ele foi criando, né, outras... Ele foi se automoldando, né? Não foi aquilo que eu imaginei desde o começo. Eu era sozinha, e aí eu consegui um emprego, aí eu já não conseguia desenhar sozinha. Então eu chamei amigas para desenhar comigo e isso foi evoluindo a designers que viraram parceiras e foi evoluindo para tudo tem que se profissionalizar, contratos, metodologias, pragmatismo, tudo, né, o que você falou no início, né? Você consegue ter as suas metodologias de trabalho. Eu acho que foi importante para mim naquele momento, entender que o que me ajudou foi que eu era uma pessoa muito pragmática e eu conseguia, no pouco tempo que eu tinha, fazer uma organização para aquilo seguir funcionando.
quando me vi ali sem o trabalho, quando eu fui desligada dessa empresa, obviamente eu tinha, pelo tempo que eu tinha trabalhado aqui, eu tinha um seguro-desemprego, que me ajudou ali nos primeiros meses a, ok, deixa eu dar uma reestruturada básica aqui, para entender aonde vai ser minha área de atuação. E o que me ajudou muito foi ter trabalhado nessas outras empresas, porque conheci muita gente do mercado, fiz contatos que hoje são meus clientes. E te deu uma visão profissional de como adaptar a tua experiência brasileira ao estilo europeu, como você falou no início, né? Trazer a bossa Exato. brasileira, mas adaptar ao gosto europeu. Muito importante isso e como se falam, né? Você foi paga, você teve um trabalho para aprender como que era esse estilo europeu. Eu quero falar um pouco agora sobre a PV, as feiras que você participa como a expositora com o estúdio Nina Gali. E vamos começar então, como que foi esse período de aplicação? Como que funciona para quem também tem vontade de um dia ter um estúdio e também quer ser expositor na PV? Uhum. Quando eu comecei a estudar essa ideia de participar da feira, eu não sabia muito, né? Também você vai assim, caçando informação na internet, ou conversando com pessoas do mercado. E existe um programa, primeiro eu me associei à ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Hoje o meu estúdio, ele existe no Brasil e ele existe aqui na Espanha. Eu abri em 2016 a empresa no Brasil, mas a empresa aqui na Espanha também está aberta para trabalhar os clientes europeus. Mas exatamente pelo fato de que a empresa existe no Brasil, isso não aconteceria se alguém abrisse um estúdio fora, né? Eu sou brasileira, mas eu abri o estúdio na Espanha. Não, talvez não conseguiria. Mas se você tiver o seu negócio no Brasil, você pode se associar à BIT e eles te dão várias consultorias para você internacionalizar o seu projeto, que pode ser tanto um estúdio como pode ser uma marca. Tem muitas marcas que fazem a internacionalização dos seus produtos via o auxílio da ABIT. Então, talvez a ABIT vai assessorar essas pessoas, de repente, para um projeto de patrocínio, isenção de algum pagamento ou ajuda na feira. E aí vai depender do seu modelo de negócio, do volume que a sua empresa vende, né? Da Dica de quantidade. ouro. Exato, dica de ouro, eu recomendo, eu acho que às vezes a gente se esquece disso. Aqui é uma coisa que eu me surpreendi muito aqui na Espanha. Existem muitas associações. E assim, a Associação de Ilustradores de Tarragona, que é uma cidade de 170 mil habitantes, mas existe. E o que essas pessoas estão falando nessas associações? Então, olha, vai ter um edital para tal coisa, vai ter um concurso. A gente esquece de buscar isso no Brasil, mas existe também. Perfeito, total. E como que funciona para a questão de orçamento, para ser um expositor na PV? Qual que é o custo médio, Nina? Se tu puder compartilhar com a gente. O custo médio, isso vai depender muito do tamanho do teu stand, né? Se você tiver um stand pequenininho, eu diria que hoje aproximadamente gira em torno de uns 2.400 euros. Euros para feira inteira. Por Isso, 3, 4 dias de feira? 3 dias de feira. E aí você tem acesso a toda a estrutura virtual da PV, também para venda, marketplace. Você tem acesso a deixar os teus produtos também no marketplace deles durante 6 meses. Então, ainda que a feira sejam só esses 3 dias, mas no web o seu produto pode seguir sendo comercializado. Você já deu várias dicas de ouro aqui, de informações sobre como trabalhar com moda mundo afora, como empreender, e seja no Brasil ou para quem quiser internacionalizar seu negócio, pesquisar no site da Abit. Eu também quero uma dica de livro teu, ou filme, ou série, que é o nosso quadro Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Aliás, já dei uma dica aqui do 13 Guidelines for Effective Teams. Mas eu quero que tu dê uma dica pra gente aí de alguma conteúdo que te ajudou nesses últimos tempos, nessa transição pra Espanha. Eu acho que não me ajudou na transição para a Espanha, mas me ajudou
no entendimento daquilo que é o que eu faço hoje. Que foi o que você falou, né? Como entender que esse é o teu segmento e é difícil às vezes, né? A gente focar no nosso segmento. Eu indicaria um livro que é um pouco Bíblia, mas eu tenho ele sempre, O Sentido de Ordem, o estudo sobre a psicologia e a arte decorativa, porque ele é do Gombrich, tá? É uma das linhas do Gombrich, mas ele fala só sobre arte decorativa. Então, isso tem a ver com tudo o que remonta à estamparia e todas as inspirações, e isso num período histórico sobre a estamparia. Tem muitas coisas que eu gosto, até marquei uma página aqui, que é o Escher, que é um grande artista da estamparia também, ainda que os desenhos dele sejam mais pictóricos, mas ele tem um estudo maravilhoso sobre construção de rapport. É uma aula, assim, estudar as coisas do Escher. Eu queria falar um pouco disso, porque às vezes, hoje em dia, eu vejo muita gente estudando, né, o design têxtil. O design de superfície, o design têxtil, muita gente estudando, muita gente ensinando, muitos cursos online, muito mais do que tinha na minha época. Quando eu comecei a me interessar por isso em 2010, 2011, não existiam cursos, né? Eu lembro que eu ia na Selesione, que é uma tecelagem que nem existe mais, eu ficava do lado da menina que era designer e eu ficava perguntando para ela, como você faz essa separação de cor? Mas você faz canal ou camada? Mas me explica como você faz tal coisa. E eu ficava assim, chata, perguntando 1000 coisas, porque não existiam tantos cursos como existem hoje. E a facilidade disso. E o que eu sinto, e isso também na hora que eu vou entrevistar muita gente, né, quando eu faço processos seletivos ou vou ver o histórico do pessoal, falta uma base de conhecimento de onde vem a base, né, do design de superfície, mais do que só o design têxtil, é o design de superfície. E tem muita informação acadêmica que se perde, muita informação de história, de batik, shibori, que são técnicas de estamparia antigas, ancestrais, e que hoje o designer abre um Pinterest, faz um mood e eu vou desenhar a partir disso, né? Eu acho que uma coisa que o nosso estúdio tem, ou que eu tento trazer muito para o estúdio, é entender as nossas referências, entender por que a gente está trabalhando essas imagens e criar painéis para os criarem inspirados em coisas que não é nem um desfile, nem uma foto de loja, de repente alguma exposição que eu visitei, ou algum momento histórico específico. Então eu trouxe um pouco Bíblia do design decorativo, porque eu acho que às vezes a gente precisa se embasar nisso também. Perfeito, concordo totalmente e vai fazer com que a gente se frustre menos e se sabote menos, ache que valorize mais a nossa profissão como criador de moda, seja você criador da área de estamparia ou criador de peças como estilista, faz com que a gente tenha mais orgulho no nosso trabalho, eu acho, sendo quando você tem uma base, você sabe de onde que eu tá vindo, tem um fundamento e não só replica algo que outra pessoa já criou, né? Exato. Eu acho que, obviamente, a gente quer adaptar, ainda que seja uma referência. Por exemplo, eu fiz uma viagem para Sarajevo e Bósnia e Herzegovina e eu tirei um montão de fotos de tapetes persas, de desenhos maravilhosos que estão mais focados envoltos no que é a originalidade do leste europeu. Mas, claro, isso é o tradicional deles, isso é a propriedade histórica deles. Obviamente, isso vai ter uma releitura para como eu vou vender esse produto comercial dentro do nosso estúdio, né? Eu tenho que fazer todas essas análises e não é uma réplica daquilo. Tem
também trazer o que é o atual, colorações atuais, elementos atuais, mas beber daquele perfume, daquele lugar, daquela construção. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a gente tem que ter referências novas e inspirações novas, porque tudo vai mudando o tempo todo. Mas a gente não pode deixar de olhar para esses oráculos também que fazem parte da construção daquilo que a gente faz, porque senão fica tudo muito solto e sem storytelling. Nina, muito obrigada por ter compartilhado tua história com os Mochilers. Obrigada, foi um prazer. E se você aqui está ouvindo e quer deixar um comentário pra mim e pra Nina, deixa um comentário pra gente no Spotify. Também tem formas de deixar comentário no Spotify, então abre o aplicativo agora. Beijinhos e até a próxima!